Literapistas! Hoje estamos aqui para mais uma conversa com a autora de um livro, uma autora que é uma pessoa muito especial para nós, mas eu vou começar por dizer olá às Flávias. Oi, Flávia Castro! Olá, Oi, Flávia Amâncio! Olá. E oi, Luciana Olá. Gerbovic! Oi! Então, eu nunca sei se é Gerbovic ou Gerbovic. Diz-me tu, como é Em que é? croata é Gerbovic. Mas a Ok. gente é brasileiro, fica Gerbovic, que tá bom. Gerbo. Então, a Luciana é formada em Comunicação Social e Direito, é mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, com MBA executivo pela INSPER, mediadora de clubes de leitura nos mais diversos espaços públicos e privados há 15 anos, coarticuladora do Remissão em Rede, que promove clubes de leitura em ambientes de privação de liberdade, com fins de formação de leitores e remissão de pena pela leitura. Sócia-diretora da Escrevedeira, Centro Cultural Literário, fundadora da Literatura é Direito. Autora do livro Stalking, da Almedina 2016, do romance A Maior Mentira do Mundo, da Kelloni, agora em 2024, e coautora do livro Clubes de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, da Emília Solis Luna, 2024 também. Este livro Stalking Almedina 2016 é a minha Almedina ou É outra sua Almedina? Medina. Não, Medina Não. Brasil, né? Ah, É, olha, não sabia, não é, sabia, Medina não sabia. Brasil. Muito bom, muito bom. Então, Luciana, que bom que estás aqui connosco. Nós já te conhecemos há muitos tempos e gostamos sempre de te ouvir falar sobre livros e seguimos sempre as tuas leituras, aliás recomendamos, não é? As leituras da Luciana Gerbovic no Instagram, sempre a sugerir coisas incríveis e queríamos começar a conversar contigo e assim, um bocadinho entendendo o teu percurso como leitora. Então, vamos à infância, não é? Conta-nos, eras uma criança que lia, o que é que lias, o que é que gostavas, o que é que não gostavas? Conta-nos aí um pouquinho. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Um pouco nervosa também, para falar besteira, mas vamos todas lá. estamos. Era uma criança que lia numa casa de não leitores, né? Tinha livro em casa, mas nunca vi meu pai e minha mãe lendo, não liam histórias pra gente. Então, eu tomei esse amor pela leitura foi com a escola mesmo, né? E eu falo que o que meu pai fez de muito bom é que eu comecei a gostar de ler na escola. E sempre que eu pedia algum brinquedo, um presente, eu tinha que esperar o Natal ou o aniversário. E quando eu pedi livro, ele falou, não, livro, eu me viro, mas sempre vai ser sim, né? Então pronto, né? Achei um jeito de... Então foi o incentivo, assim, que me deram. Mas não lia, não é que eu lia muito, assim, não. Mas eu gostava de ler, e aí é isso. Pedia livro para minha mãe, aí também ela me comprava livro, ia dando os livros. Que eu lia, acho que me marcou na escola, assim, pô, esses livros, A Fada que Tinha Luz, como que é, O Urso com Música na Barriga, esses livros, assim, na escola, né? E aí, claro, que veio Monteiro Lobato, aí tinha aquela coleção Cachorrinho Samba, né? Isso. Mas eu não tinha muita interlocução, assim, eu não tinha com quem conversar sobre o que eu lia, porque na escola todo mundo achava chato, né? Ninguém gostava de ler. Aí eu tive uma sorte muito grande com uma professora de português, que acho que ela que me mostrou que, em primeiro lugar, tinha que vir o prazer. Esse livro... A gente está agora estou falando em, que dia é hoje? 19 de junho, aniversário da minha mãe. 19 de junho de 2024. E esse livro, Clubes de Leitura, As Pequenas Revoluções... Esqueci o nome do livro, gente. Clubes de Uma aposta Leitura... nas pequenas revoluções. Uma aposta nas pequenas revoluções, ó isso. E eu dedico para essa professora, né? Legal. Que foi a pessoa que uma vez deu um livro ali obrigatório e ninguém gostava do livro, estava todo mundo achando chato, ela falou, parem de ler, vamos ler outra coisa, aí ela deixou cada um escolher o seu livro e depois a gente voltou no obrigatório, assim. Mas aí eu entrei mesmo, acho que e sempre fui lendo, assim, daí teve uma coisa marcante na minha vida, assim, adolescência, aí tinha parado de ler na época de
fim do ensino fundamental, com, né, que tipo, ai que saco, esses livros chatos que eu não entendo nada e tem que fazer prova, que é onde a gente perde leitor, mesmo acho que não é só no Brasil, é no mundo, né? A gente perde o leitor nessa fase. E para mim não foi diferente, tipo, né? Ah, por que eu tenho que ler um Machado de Assis aqui na 8ª série, sei lá que série que era, eu não tô entendendo nada. Mas aí eu lembro que eu tinha um namorado e chegou o carnaval e ele viajou e me deixou sozinha, eu arrasada. E aí eu não tinha o que fazer no carnaval e ele viajou. Aí eu fui numa livraria e comprei. Eu lembro que eu comprei 4 livros, que eu falei, cada dia do carnaval eu vou ler um livro. E foi um carnaval maravilhoso. Olha. Eu lembro, assim, sabe, de eu em casa, deitada, sentada, lendo, assim, curtindo. E isso me fez retomar o gosto, assim. Eu lembro que até um dos livros era, eu acho que era Favela High. Não é esse. Um deles era Favela High-Tech. E o outro, que eu não lembro agora o nome, eu lembro que a primeira frase era: o amor é fudido. Pronto, gente, é isso. E aí eu voltei a ler Não era muito. O Amor é Fudido? A primeira, é um português. A primeira frase. Não, Miguel Esteves. Sim. Chama-se assim, O Amor é Fudido. Esse é o nome do livro? O livro. E começa com essa frase, O Amor é Fudido. Você lembra o nome do autor? Eu acho que é o Miguel Esteves Cardoso. Esse deixa lá mesmo. ver. Acho que é. É? Será? Acho que é. Então, Ele é esse foi cronista, um que ele marcou. Aí eu voltei a ler muito. Aí eu vi que os namorados podiam viajar, fazer o que quisessem, mas se eu tivesse os livros lá, eu ia me virar bem. E depois vim para São Paulo para fazer faculdade e descobri as oficinas de escrita. E aí foi quando a literatura também entrou de outro jeito na minha vida, né? Legal. Que lindo. Muito Olha, bom. é Miguel Esteves Cardoso. E agora, não foi esta a versão que tu leste, Não. mas é esta versãozinha assim. E escuta, e hoje em dia, o que é que tu andas a ler? Porque, bom, a gente vai-te seguindo, não é? Mas como é que tu escolhes as tuas leituras atualmente? Porque eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas tu lês aproximadamente também. Tua vida é o carnaval, porque tu lês um livro por dia. Para nós, tu lês um livro por Não, a dia. gente tem muito essa curiosidade, né? Com essa Muita. quantidade de leitura A gente maravilhosa. começa com a Lu no início do ano e depois a Lu Vai ganha embora. uma dianteira. Assim, Ela vai embora na como primeira que a Lu semana. faz isso? Na primeira Ela semana arrasa nós já na estamos. primeira semana. Ainda bem que não é uma competição, né, gente? Não. Porque pode ter gente que fala, ai, mas eu vou pondo os números lá para eu me organizar, Sim. né? Mas que não é para gerar ansiedade em ninguém, porque tem umas pessoas que falam, eu tô lendo, eu falo, mas gente, a gente não tá competindo, não é uma competição, cada um lê Mas no é que a seu gente ritmo. nós gostávamos de sentir que podíamos competir, sabe? Não é uma competição, mas não como tem você fala. escolha. Conta pra gente segredo. De um tempo para cá, gente, a literatura faz parte também do meu trabalho, né? Entrou de um outro jeito, assim. Então, eu faço mediação atualmente de 7 clubes de leitura. E cada clube de leitura tem um percurso, tem uma história, são, né, um grupo diferente. Então, e os livros são pensados para cada grupo, né? Eu tenho que gostar dos livros para indicar e propor uma conversa, mas os livros são pensados para cada grupo. Então, outro dia meu marido até falou, ai, gente, pega um mesmo. Aí eu falei, não é isso que eu faço, né? Pego o mesmo e... Não, porque cada grupo, cada clube de leitura tem uma história e está num lugar, né? Então, eu leio muito, que é isso também, para cada livro escolhido, tem uns 10 não lidos, né? Sim. Tem vários que eu começo a ler e largo. Lá no Instagram, no perfil, eu ponho os que eu realmente fui até o fim, né? Mas tem uns que eu deixo, Tem cara. Hã? Tem mais. Tem, mas não vai até o fim. Lá eu coloco aqueles que eu realmente fui até o final e posso falar que está lido, assim, Sim. né? Tem uns que ficam, né? Tem uns que falam, não é isso, enfim. Eu acho que eu tenho uma vantagem, não sei se é uma vantagem, para quem gosta de ler, eu acho que é. Eu durmo pouco, eu não tenho muito, assim, se eu dormir 6 horas por dia, tô bem, isso desde pequena, assim, porque outro dia uma amiga me mandou o WhatsApp, Lu, como é que você faz para não dormir? Porque o livro cai na minha cara, assim, eu falei, então, eu deito na cama 10 da noite e abro um livro, e eu vou até 1 da manhã, assim, eu fico 2, 3 horas tranquilamente lendo sem sono, né?
Então é muito difícil. Para eu sentir sono lendo, eu tenho que já estar muito cansada de outra coisa, assim. Então acho que isso me ajuda, né? E eu fui fazendo coisas assim durante a vida, assim, é isso, sei lá, quando eu trabalhava. Hoje eu trabalho mais de casa, mas trabalhava fora, tinha um escritório de advocacia. Umas 3 vezes na semana eu tentava almoçar sozinha, porque aí era a hora que eu lia, né? Se eu puder não pegar o carro para ir para alguns lugares, eu não vou de carro, porque aí eu aproveito também e vou lendo. Tempo de leitura. É isso, eu tô em casa, tô lendo, os meninos, meus filhos eram pequenininhos, eu me trancava no banheiro para ler, porque eu falei, aqui vão me encher. Quer dizer, eles batem na porta tudo, né? Mas é isso, aí acho que a mulher passa mal, né? Ela deve ficar passando mal no banheiro, mas eu sentava no chão do banheiro e ficava lendo, assim, falei, me deixa quieta aqui, assim. Então sempre fui achando um jeito. E hoje eu só trabalho com isso, né? Hoje eu cuido da escrevedeira, dou os cursos de formação e faço os clubes de leitura. Então, hoje eu acho que eu também consigo. Não é fácil ainda, assim, porque a nossa cabeça, né, esse capitalismo, esse utilitarismo é uma coisa impressionante, né? Mas hoje eu já vai diminuindo a minha culpa. Ai, que horror isso, né? Mas, por exemplo, de eu sentar à tarde em casa para ler, eu já me sinto menos culpada porque é o meu trabalho. Entendeu? Quando eu advogava, se eu sentasse para ler um livro, eu achava que eu estava tipo, cabulando o trabalho, entendeu? Ainda que eu já fizesse mediação de clube de leitura, assim. Então, eu também fico me cuidando, assim, que não, senta e lê, né? Tipo, Sim. Bom, isso, porque é de trabalho com facto isso, sair de uma gente, lógica, né? Sair de uma lógica a leitura só é lazer, não é? Então tem que ser É, leve, entretida e pouca, né? sim, sim. Então, trabalhando com isso, eu leio bastante. E agora, como que eu escolho? Você tinha perguntado. É isso, né? Tô sempre em livraria, tô sempre ouvindo os livreiros, o que tem, tô sempre procurando coisas que eu não conheço. Então aí, puxa, que país que tem que eu quase não li nada, né? O que tem publicado aqui? Mas eu leio muito hoje por causa da quantidade também de clubes de leitura. Eu leio muito pensando nos clubes de leitura. Então eu acabo também tem isso, gente. Eu leio livros mais curtos, porque para clube de leitura 150, 200 páginas, sabe? Tipo, se é um grupo de muito leitor, assim, as pessoas leem rápido, 250. Então, também são livros mais curtos, né? E vou pensando um pouco em cada grupo, assim, né? Na diversidade, assim. Então, acho que é isso, muita diversidade, né? E não tenho muito critério, assim, é o mais diverso possível. E tens algum livro que tu possas dizer assim, este é o meu livro favorito? Assim, Ana um livro que Karenina, sempre... do Tolstói. Acho que é o livro da minha vida. Sempre que pergunto o livro da vida, é difícil falar um, mas é esse que me vem na cabeça, assim. Interessante. E eu lembro da primeira vez que eu li, assim, que eu ficava com o livro. Eu lembro da minha irmã um dia falar, larga esse livro, porque, tipo, eu ia almoçar, jantar, e eu ficava com o livro no peito, assim, agarrado. Já li algumas vezes, assim, eu sou muito apaixonada. Acho que é ele. Incrível. Eu queria conhecer a Ana. E deixa eu te perguntar, uma coisa tem essa coisa da leitura na vida, enfim, mas tem da escrita também, né? Da sua história com a escrita, propriamente dita, escrever. Você se lembra quando você começou a querer escrever, ou se você sempre escreveu, ou se foi um livro que você leu e que isso te iluminou um caminho? Você consegue lembrar disso ou não? Desde que eu aprendi a escrever, eu sempre escrevi. Pô, eu fazia diário, e aí eu tinha o meu e eu tinha o diário de pessoas que eu inventava. Pô, eu inventava umas pessoas, e aí eu lembro de um, assim, que meu pai e minha mãe tinham um atlas, assim, em casa, que era enorme, informação de todos os países, assim, do mundo. Eu sempre gostei muito de viajar, assim. Aí eu tinha uma pessoa que eu inventei que viajava muito. Então eu fazia o diário dela e tinha lá, tipo, eu lembro exatamente sabe, cheguei na Espanha, tá chovendo em Madrid, tipo, tinha isso. Aí tinha essas pessoas que eu inventava e escrevia os diários. Uma vez minha mãe pegou um diário dessa pessoa inventada e
cobrava, assim, tipo, o que você tá fazendo, né? Aí eu tive que explicar que eu não era louca, mas que eu tinha inventado uma pessoa, então tinha o diário da pessoa. Já tava fazendo ficção, né? Sim, com certeza. Então eu sempre escrevi. E era isso. Na redação, as professoras tinham que mandar eu parar, mas Luciana, obedece número de linhas, né? Porque eu queria mais páginas. Então, sempre escrevi. Eu nunca tinha pensado, mas acho que eu nunca pensei muito, assim, quem são as pessoas que escrevem, sabe? Pô, né? A gente faz coisa dos clubes de leitura, assim, dependendo da... A gente fala, vamos conhecer o escritor. Ainda hoje tem muita criança, jovem, que fala, mas é vivo? Né? Porque fica achando que quem escreveu já está morto, né? Assim, então eu nunca pensei muito quem eram essas pessoas, assim. Aí eu lembro que me marcou muito na escola. Eu cresci no interior de São Paulo, em Sorocaba. Aí eu lembro que o dia que foi o Pedro Bandeira, sabe? Falei, nossa, ele que escreveu A Droga da Obediência, essa pessoa aqui, assim. Mas nunca pensei muito. E eu achei, e sempre isso, escreve bem, Luciana, escreve bem. Aí eu também não sabia o que fazer de faculdade, por exemplo. Falei, cara, eu não sei fazer. Eu não sirvo para nada, gente. É uma tristeza. Eu só sirvo para isso, para ler e para escrever. Aí, vou ter que fazer uma faculdade que tenha, né, que eu precise ler, que eu preciso escrever. Raquel, mas tinha tanta outra coisa que eu podia fazer também, né? Cozinhar, por exemplo, tipo, cuidar de uma casa, sem fazer nada, gente, presto para nada, só para isso. Enfim, e aí tinha isso, assim, né? Então eu fiz comunicação, né? E depois fazer direito, que também é uma coisa. E aí eu descobri em São Paulo, né? Tava um dia numa livraria e vi um anúncio assim de oficina de escrita literária, criativa, nem sei que nome que tava. Falei, gente, que será que é isso, né? Aí eu liguei, era a Carla Caruso. E ela explicou, é uma oficina que, né, a gente passa exercício para as pessoas que querem escrever literatura. Eu falei, gente, tem isso, né? Daí eu lembro que a pergunta que eu fiz para ela foi, eu vou encontrar um monte de gente igual eu? Sim, igual a mim, que gosta de ler e escrever? Ela falou, vai. Eu falei, então é aí que eu vou, né? E, de fato, essas pessoas estão na minha vida até hoje. Aí, depois disso, eu fui fazer... Aí eu lembro também, o primeiro texto que eu escrevi, né? Deu lá o exercício, eu lembro da Carla falar, você escreve muito bem, mas você escreve uma redação de escola. Eu falei, mas... Qual a diferença? Né? Aí eu fui entendendo, por meio das oficinas, e aí eu fui lendo de outro jeito também os livros. Sim. Né? Acho que eu lia muito pelo prazer, né? Mas eu não parava para pensar no narrador, no personagem, sabe, figuras de... Não pensava muito na construção, né? A estética. Na cozinha, assim, Sim. né? Sim. E aí eu comecei a ler de um outro jeito. Aí comecei a fazer um monte de oficina. Aí foi quando conheci também a Noemi Jaffe, né? Que hoje somos sócias na Escrevedeira. E aí é isso. Aí fui lendo de um outro jeito. Aí comecei para os clubes de leitura. E aí a escrita virou realmente outra coisa. Teve um outro lugar, né, na sua vida. Sim. E aí, a partir desse lugar, Luciana, eu queria te perguntar, quando que ficou claro para você, por exemplo, que você tinha um livro, este livro, né, que esse é o primeiro romance, certo? Que tinha um livro e que você queria publicar. Assim, quando foi esse momento? Você lembra? Tem aqui uma história, essa é a história que eu quero contar, é com ela que eu vou. Então, sobre, aí, especificamente, A Maior Mentira do Mundo, eu tinha uma história que eu queria... Uma história não, eu tinha um tema, né? Eu queria falar de aborto, né? Que eu acho que era uma coisa que eu ouvi muito, né? Ouvia, enfim, é isso, né? Sou uma menina, uma mulher, e fui crescendo, ouvindo histórias, e comecei a não achava isso na literatura, né? E fui ouvindo muitas histórias. E aí também fui entendendo uma coisa da literatura, que acho que é isso, a literatura não tem função, né? Não tem que estar aí para resolver nada, pelo contrário, mas acho que a literatura, ela nos ajuda, acho que quem escreve tem inquietações, né? Acho que quem vai escrever está inquieto com alguma coisa, tem alguma coisa que ela quer jogar no mundo, para e aí, quem mais? Vem para a gente falar sobre isso, né? Para a gente conversar sobre isso. Então, eu tinha essa coisa do aborto, assim. E eu escrevi
que foi um exercício numa oficina de escrita. E isso tem mais de 10 anos, assim. Caramba. E eu escrevi, que hoje virou em algum lugar aí no meio, é um capítulo do livro, assim. Onde nasceu tal capítulo. E aí escrevi, e na oficina tem isso de bacana, porque a gente escreve, tem um monte de gente lendo, né? Eu falo, gente, a gente já tem uns leitores lá, né? E leitores que estão olhando pro nosso texto, não para acabar com o texto, eu sempre acho que é isso, a gente tá lá para... A gente gosta de ler também, a gente quer ler coisa boa, a gente então quer que as pessoas escrevam coisas boas, né? A gente tá lá para construir, né? Assim, para melhorar, ou assim... Pra trocar, não sei se é né? melhorar, mas acho que a gente, quando vai para uma oficina e coloca um texto lá para todo mundo ler, a gente já tem alguns leitores olhando porque tem o que a gente gostaria de escrever, tem o que a gente consegue escrever, né? Sim. Tem o que leram, assim. Então, daí nessa oficina, quando eu li, a gente leu esse conto, que era um conto, sei lá, que eu escrevi, algumas pessoas depois vieram me falar, Lu, escreve mais, que eu fiquei com vontade de ler. Escreve mais, desenvolve. Aí fiquei com isso e tá bom, vou desenvolver. Mas aí levou, é isso, são anos que eu tô com esse livro. Ele é curtinho e parece que é um Faulkner que vai sair, né? Anos com o livro, assim. Mas eu demorei muito para achar, e claro, aí o livro foi ganhando, né? A história foi ganhando outras camadas, né? Outras coisas ali, enfim, que eu fui trazendo, mas nasceu disso e muito tempo escrevendo para achar esse formato. Assim, eu escrevi inúmeras versões, inúmeras. Nossa, bastante, 10 anos. Mesmo, em geral, ainda mais os primeiros, né? Eu sinto que acontece isso. Tem um tempo de gestação do livro grande, né? E a Camila, essa protagonista, também, nesse mesmo trabalho. Você foi achando através desse conto quem era essa protagonista. Esse foi o esforço, Porque o exercício. começou com um aborto, um episódio de aborto, o que o aborto faz na vida de uma mulher, né? O que é, porque eu acho que fala-se tanto disso, né? E não são muito as mulheres que falam, e fala-se tanto disso como... se fosse uma coisa tranquila para as mulheres. Imagina, se descriminalizar, elas vão estar todas abortando. Parece que é uma coisa super divertida, né? Super uma decisão fácil e parece que isso não deixa marca, né? Legal, agora a gente pode transar com quem a gente quiser aí, tá liberado, e se a gente engravidar, a gente vai lá. Não é isso. Ouvi muitas histórias, cara, e tinha umas histórias terríveis, assim, cara, o quanto essas mulheres ficam carregando de culpa, de dor, sabe? E não fala sobre isso, assim. Então tinha isso da Camila, mas eu não consigo. Isso foi muito antes da Annie Ernaux chegar aqui no Brasil, né? De eu ler O Acontecimento. Sim. Que a Annie Ernaux, do jeito ali que ela escreve, é praticamente este acontecimento, mas ela consegue fazer mais daquilo. Eu não consegui. Eu falei, mas que mais? Aí comecei a pensar nisso. Claro, também tem uma coisa, né? Aí enquanto isso, eu também fui, né, eu era casada, enquanto isso eu também fui mãe, né, enfim, várias coisas que eu fui também trazendo e ouvindo e a gente conversando. Cara, tá bom, mas e o que acontece com essa menina, né? Quando ela, então, casa, quando ela resolve virar mãe, né? O que acontece com essa mulher? Então, Camila foi meio ali... crescendo ali, enquanto eu também fui vivendo e passando por um monte de coisa e vendo mais coisa e ouvindo mais coisa. Eu penso muito nesse livro assim como um coro, sabe? Vem muita mulher assim na minha cabeça, vem muita fala, vem muita história. Então fui juntando isso. Acho que até tem aqui o Flávio diz, né? Camila é o eco de uma imensa coletividade. Acho bonito isso. A orelha do Flávio eu acho que é melhor que o livro, até eu falei para ele. A gente ficou melhor essa orelha do que o livro, Flávio. E quis trazer também outras coisas, né? Assim, questão de... Acho que quis fazer um recorte de classe social, né? Tem uma coisa também de como algumas coisas se resolvem para uma classe, né? E como que se resolve para outra, né? A Camila é isso, é uma família
privilegiada, né? Eu falo, tem um caminho ali que, você não sair muito desse caminho, vai dar certo para você, né? Acho que tem gente que na maratona pode, né? É isso, sai no meio da maratona, já sai ali no final. Então também quis trazer um pouco disso, assim, sabe? Porque Camila é uma minoria nessa história das mulheres que abortam, que conseguem ir numa clínica, que paga e que, né? Toca a vida aí, não fácil, mas não morre, né? Não é apedrejada, não vai presa, né? Então também quis trazer um pouco dessa... E acho que uma coisa também da política, assim, sabe? Não política só da partidária, que tem aí alguma coisa, mas é isso. O que um país, né? O que a política, o que a grande história também faz com as nossas pequenas histórias, né? Então, eu não sei se eu consegui, mas era isso que eu também queria trazer no balaio todo. Assim. Legal. Não, eu acho que tá aqui, tá tudo aqui. E acho que vou até passar para a Flá, porque ontem a gente conversando sobre o seu livro, ela leu uma coisa bonita ali vou passar para ela falar, que acho que cabe bem aqui na discussão sobre o Então, livro. eu peguei, por acaso, estou lendo esse livro do Gonçalo, esse Atlas, e aí tem um momento em que ele diz o seguinte, se esta certeza, o meu corpo me pertence, é abalada, tudo, o meu mundo é abalado. E aí eu fiquei pensando sobre a Camila, né? Porque a Camila, se nós temos essa certeza de que este corpo aqui é meu, a Camila, né, tinha a dela também e foi tirado dela, né? Afinal de contas, os pais tomaram a decisão dela abortar e sem consentimento dela, ou seja, ela não tinha controle sobre aquele corpo naquele momento. E logo em seguida você coloca uma imagem muito forte, que é os pais convidando ela, perguntando se ela quer tomar um sorvete. Eu achei isso genial. E aí a gente acaba vendo a imagem da menina, né? A menininha, o pai e a mãe ao lado dela, levando ela para tomar um sorvete, como se ela tivesse acabado de arrancar um dente. Arranquei um dente, tá doendo aqui, vamos lá para você ficar feliz. Vou te dar um sorvete. Né? Então, é muito o que a gente vê no seu livro, que eu vi no seu livro, é que você mostra que existe uma fórmula. Né? Socialmente existe uma fórmula onde você primeiro tem a descoberta do sexo, depois o casamento, depois a maternidade e o trabalho. Ou seja, existe uma sequência, uma fórmula fechada. E Camila fura essa fórmula, ela quebra essa fórmula, ela começa, né, pela metade, digamos assim. E aí vem os pais com essa atitude e viram que ela estava fora dos trilhos e coloca ela nos trilhos novamente. Ou seja, agora você pode recomeçar com essa frase, né? Que tudo vai passar. Não, peraí. Cadê? Anotei aqui. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Aqui. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Né? Na verdade, foi a pessoa que fez o aborto e disse para ela: fica tranquila que vai ser como se nada tivesse acontecido. Ou seja, de certa forma, os pais proporcionam isso a ela. Após o aborto, ela volta aos trilhos e vai ser como se nada tivesse acontecido. Né? E você mesma pergunta logo abaixo, quer dizer, o narrador pergunta logo abaixo, para quem? Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa perda do controle do próprio corpo, esse mundo abalado que o Gonçalo comenta aqui pra gente, quando a gente não tem mais essa certeza, e se de fato essa fórmula existe, e por que é tão criminoso quebrar essa fórmula? Boa pergunta, né? Eu vou falar da fórmula, assim, que isso é uma coisa que eu sempre penso muito, que eu acho que essa fórmula existe, né? E é isso que eu falei, para algumas pessoas, o caminho tá ali, mais fácil, tipo, não sai dele. Mas se sair também, a gente dá um jeito, né? E como se nada tivesse acontecido. Gostei que você trouxe, porque quando eu dei... era esse trecho que era o conto original.
tinha essa fala. E para mim essa era a maior mentira do mundo. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que sim, tem uma camada aqui da população que o caminho é isso, não faça grandes besteiras, que vai dar certo. O que é vai dar certo, né? É isso. Você vai viver bem, você vai pagar suas contas, você vai, né, viver confortável. Tipo, não sai muito disso. Mas também, se sair, a gente dá um jeito, né? E para a maior parte da população, aí tem uma coisa que eu trouxe para o livro, que é o tratamento quando é diferente quando a filha da empregada engravida. Até mais nova que a Camila. Né? E aí, quando a Camila pergunta, então vocês também vão levar ela para a clínica? Né? E acho que é a mãe que fala, não lembro, a mãe e o pai que fala, imagina, eles cuidam, né, daquele bebê e falam, porque essa gente já não tem nada. Então, para essa gente que não tem o caminho traçado, o que vier tá bom. E ainda tem essas pessoas que podem fazer essa caridade e se sentir bem, né? Eu ainda fico, olha só como eu sou, né? Então, como a gente está cuidando, tá vendo? E como deu certo, né? Aí tem isso, aquela pessoa, né, que consegue, com todo o esforço, que um monte de gente não faz, a maioria fazendo, e aí quando consegue alguma coisa, tá vendo? Sabe essa coisa da meritocracia? Tá vendo como quando a gente ajuda, ou quando as pessoas dão valor, tá vendo como dá certo? Sabe? Tem uma crueldade nisso, assim, e por que tem? Porque, gente, quem tá bem no jogo não quer que mexa, né? Vai mexer? Tá confortável para uma parte aqui da população que é onde que tá em lugares de poder, que toma decisão. Você vai mexer no nosso jogo? Vocês vão mexer nas regras? Não, a gente se fecha aqui. A gente dá um jeito, né? Então, acho que é isso, assim, essas hipocrisias todas e tem uma perversidade no sistema, né? Que acho que a gente pode levar para outras coisas assim também. E nem lembro mais o que você falou, Flávia. A coisa do corpo, né? Que você tinha falado, assim, porque você fala, Camila... Deixa de ter controle sobre o próprio corpo, né? Deixa de ser dela. Ela podia ter feito alguma coisa, né? Ela mesma fala, né? Também não conseguia, podia, né? Fala, não vai ser assim, sei lá, sai de casa, vai morar lá com o namorado, vai para casa do namorado, sei lá, podia, né? Mas também não fez. Por que também não fez? A gente pode colocar na conta da maturidade também, né? Ou também ela tem essa coisa que ela fala do pai, né? Mas puxa vida, né? Meu pai... Perde tudo, né? Ontem a gente estava a falar e um pouco a sensação que dava, né? Que nesse momento ela perde tudo. Assim, ela perde o bebê, ela perde o próprio corpo, o controle do próprio corpo, ela perde o namorado que ela gostava tanto. Perde os pais, de certa maneira. Ela perde os pais, porque simbolicamente eles assim, eles caem, não é? Ela via o pai como, não é? Que ela falava do Superman, que ele brincava de Superman com ela, não é? Ela vê a mãe naquela hipocrisia toda. Então ela é uma queda muito, assim, ela perde tudo, realmente. Então, de facto, pedir a uma pessoa que está a perder tudo para ter a compostura de dizer assim, não, vou aqui fazer alguma coisa diferente e romper com tudo. Qual tudo, não é? A pessoa já está ali tirada um pouco ao abismo, né? Ai, tomara que a terapeuta da Camila tenha falado isso para ela, né, Raquel? Ai, espero que sim. Como exigir, né? Dá-lhe o meu cartão. Vamos exigir algo dela, né? Mas lá está, também fazendo já aqui um pouco a ponto com a pergunta seguinte, né? Porque eu achei, e nós falámos muito nisso, mas assim, falando do ponto de vista também de quem pudesse ouvir isto numa terapia, né? Numa análise, que é como a questão do segredo é impactante neste livro, assim, porque este vai ser como se nada tivesse acontecido, é uma coisa, é um pacto do secretismo, não é? É um pacto de
é um bocado como o Príncipe das Marés, o filme, não é? Que eu acho que é muito forte a falar nisto, como isto desata tanta. Torna o trauma impossível de superar, que é, ok, não podes falar disto, porque isto não aconteceu. Nós viemos aqui comer um geladinho e a tua vida está no trilho, né? Então, ou seja, há uma fratura da pessoa e ela perde também o direito à palavra. Portanto, ela perde tudo e a palavra, né? E eu acho que o livro é um pouco essa recuperação de ela tentar falar com este namorado, não é? Ela tentar dizer-lhe todas as coisas, ela tentar falar com o filho, ela tentar falar com ele, é quase uma tentativa de ter um interlocutor finalmente que o ouça, não é? Porque ela até tenta falar, mas ninguém a quer ouvir. Né? Sim. Então eu queria saber como é que tu pensaste este lado do segredo, que também tem um pouco que ver com todo o tema de criminalizar o aborto, não é? Ou seja, tornar esta experiência impossível de ser falada. Sim, porque é isso, assim, né? E quando eu falo as mulheres não falam sobre isso, claro que não falam. Em Claro. primeiro lugar, porque é crime, né? Assim, não sei se é o primeiro lugar, mas sim, é crime, né? Então, vai sair falando, né, que pratiquei um crime? Não vai. E esse tabu, né? É isso, assim, parece que olham para essas mulheres como, né, é o demônio na frente, né? Como assim uma mulher capaz de interromper uma gestação, né? Não é isso. Essa mulher merece realmente ser apedrejada em praça pública, né? Então as mulheres não vão falar. Agora a gente está vendo mais, né? A Giovanna Madalosso, um tempo atrás, publicou na Folha, né? Por conta fiz um bate-papo com o meu livro, assim, foi muito tocante, porque uma mulher levantou e falou, eu li o seu livro e eu preciso agora falar. Né, na frente de um monte de pessoa que ela não conhecia, ela falou, mas eu preciso falar. Eu não sou um monstro. Eu não sou um monstro. E eu pratiquei, sim, abortos por causa disso, né? Pô. Então, eu lembro até que contei pro meu marido, ele falou, nossa, só dessa pessoa ter levantado e falado, acho que já valeu a pena você ter escrito, assim, né? Tipo, é isso. Eu conheci outro de uma mulher de uns 70 e poucos anos, avó já, e que tá depressiva, tomando os remédios, e ela falou, não, mas tudo bem. Eu sei por que eu tô assim, porque eu fiz 2 abortos antes de eu casar. Eu falei, meu Deus do céu, mas essa mulher tá 50, sei lá quantos anos, 50 anos, esperando vir o preço para pagar, porque a sensação era quase essa, sabe? Assim, tipo, não, eu tô doente, mas, eu tô... pelo menos aliviada, porque eu tô pagando. Tinha uma versão do livro que a Camila, ela tinha um câncer, tirava o útero, sabe? Não, ela vai pagar. Eu falei, nossa, mas acho que ficou pesado demais, assim. Mas teve mulher que já me escreveu para falar, Luciana, eu sou uma dessas mulheres, eu tive câncer, eu achei que o câncer foi por causa disso, assim. Cara, o que estão fazendo com a gente? O que estão fazendo com a gente? Né? Então... Porque aí a também questão do está muito segredo, ligado. claro que é segredo. Como é que você fala, né? E este vínculo, né, que há entre a mulher e a mãe, né? Então é muito interessante também como as coisas se desatam para a Camila no momento em que ela é mãe, né? Ou seja, ela volta a ter que se confrontar com isto, né? Sim. Mas já não pode ir lá comer gelado. Então tudo volta a desatar-se, porque nós continuamos a ter muito esta ligação entre a mulher e a mãe. Né? Sim. Então, Não, e é isso também, né? Aí tinha... dentre as versões todas, tinha uma versão também que é isso, que ela não ia conseguir ser mãe. Eu falei, não, mas como é que é essa mulher? E a hora que ela quer ser mãe? Depois de muitos anos, essa mulher quer ser mãe, né? E aí a coisa volta mais forte, né? Então, não lembro também, Raquel, o que mais você perguntou, que eu saí aqui falando. não, isso Porque você falou do segredo, né? Que Da é isso, relação. de não se falar. E aí eu coloquei outra coisa, assim, que também essa mãe da Camila, quando leva para a clínica, que vai lá com o terço, que está lá rezando na frente de Cristo, lá crucificado, enfim. E até tem um trecho, porque é isso, quando a irmã fica sabendo, mas nós não somos católicos, né?
Somos contra o aborto? Porque tem isso também, assim, sabe? É muita coisa que veio vindo, assim, enquanto eu escrevia, que veio vindo, assim. Lembrei, até como advogada, assim, de um caso, teve uma manifestação, tem essas mulheres católicas, uma coisa assim, sabe? Pela descriminalização do aborto, um negócio assim. Cara, elas foram essa organização, é uma associação, acho, tipo, foram processadas. Entendeu? Porque se você é católica, você não pode ser a favor da descriminalização, né? Então, fica essa mistura. Então, também quis colocar um pouco disso, que também tem muita hipocrisia, né? Sim. Sim. Essa cena, só porque eu tava com ela aberta aqui enquanto a Flá falava, é na página 43 do livro, ela tá voltando, né? Tá saindo da clínica. Na volta da anestesia, a enfermeira já trouxe meu vestido e minhas sandálias. Saí sozinha para a recepção, onde meu pai estava sentado em um banco, olhando para a parede, e minha mãe, com um terço nas mãos, ajoelhada debaixo de um Jesus Cristo crucificado. Na minha memória, eu caminho trôpega, o copinho de vodka, talvez, o preto e branco do piso em redemoinho cinza sob os meus pés, minha mãe com lágrimas nos olhos vindo em minha direção, o abraço, o agradecimento, daí você usa aqui entre parênteses, a quem? Por ter dado tudo, entre parênteses, o quê? Certo, de novo, para quem? E foi com todo esse abalo que ela me perguntou se eu queria tomar um sorvete. Né? Isso aqui é duro, né? Isso é duro. É a infantilização. Eu vi esse sorvete como uma infantilização, né? Nossa menina voltou. Né? Nossa menina está conosco agora. Vamos colocá-la de volta no trilho. Sim. Outra coisa que também observei muito no seu livro, Lu, é que além da, né, vai ser como se nada tivesse acontecido, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E todos os momentos em que Camila se angustiava ou se rebelava contra alguma coisa, vai ficar tudo bem. Tem um episódio aqui no capítulo 15, até que eu marquei aqui, uma faxineira bateu a porta e perguntou se eu estava bem. Seja o que for, vai passar. Então, é como um bordão para a dor da mulher, né? A mulher não tem direito a sentir a dor, né? Seja o que for, vai passar. Vai ficar tudo bem. Foi como se nada tivesse acontecido. E aí, esses parênteses que a Flá acabou de ler agora, é para quem? Vai ficar tudo bem para quem? Né? É muito interessante isso, porque certas dores, como você mesmo acabou de dizer, a gente não consegue, não pode falar, né? Mas elas ficam ali, ficam latentes, e a gente não consegue nem dizer para outras mulheres, muitas vezes, né, sobre o que a gente sente, porque mesmo sem dizer nada, a gente tem um retorno. Vai passar, vai ficar tudo bem. Vai passar? Passa, gente. A gente morre, tudo passa. Vai morrer, vai passar Você diz tudo. isso aqui no livro. Somos finitos e tudo passa. Vai passar, eu sei que vai. A questão é, enquanto não passa, o que a gente faz? Faz com isso. Eu acho que é isso, né? Porque passa, sim, o tempo ajuda, tem tudo isso. Mas enquanto não passa, né? Ou não sei, acabei de falar desse caso, eu fico pensando, essa mulher me marcou demais, assim, sabe? Com 70 e poucos anos, falei, não, eu tô com depressão, mas eu sei. Falei, meu Deus, mas quantos anos? E ela foi mãe. E ela é avó, casou, né? Tipo, mas você vê, não passou. Assim, assim, tem coisa que não passa. A gente vive com a coisa. Sim. Acho que a gente pode fazer o melhor para ver o melhor possível com aquilo. Mas passar vai ser como se nada tivesse acontecido. Para Camila não passou. Para Camila E não passou. É isso, tem coisas na nossa vida que, tipo, não vai. Aconteceu. Vou continuar vivendo, fazer o melhor possível, mas a coisa vai junto. É um bordão, né? Eu confesso que até hoje, assim, depois que eu li seu livro, quando eu ouço, eu faço uma careta assim. Não, vai passar, eu sei que vai, vou morrer, vai passar. Quando tiver morta, passou tudo. A questão é, o que eu faço enquanto não passa? Até porque no caso, não é? Nem é que a coisa aconteceu, né? A coisa. Como é que eu ia te explicar? Não foi ela que ela não escolheu, então não houve nem sequer isso, né? A coisa aconteceu-lhe mesmo, assim, ela foi engolida pela coisa, né? E nesse sentido é muito forte, porque de facto já é uma coisa difícil quando a pessoa escolhe, né?
essa pessoa não teve nem a hipótese, né, de escolher toda. Isso é uma violência brutal, não é? Que nós estamos aqui a ver. É que toda esta trilha, no fundo, também está a ser muito denunciada pela sua falta de escolha, né? Pela sua. Isso, pelo lugar de silenciamento constante, né? Que é tipo, fica quieta que eu sei, fica quieta que a gente. E tem um trecho do livro que ela fala, eu acho super forte isso. Eu fiquei com isso, né, do livro. Que ela fala, ela tá conversando, tá falando com ele, né, para quem ela direciona a narrativa, e ela diz assim: eu não sei o que aconteceu comigo naquelas cenas. Ela diz, eu não me lembro onde eu estava, qual a distância das pessoas, eu sequer me lembro na cena. Não sei o que eu falei, eu não sei o que eu pensei. É como se eu fosse. Eu não sei se você usa essa palavra, acho que é essa palavra, espectro. Como se eu fosse um espectro, né? Nas cenas. E eu não sei, eu lembro de ter vivido isso, mas eu não me lembro, eu não me vejo nessas cenas. Que é muito próximo desse aborto, desse término brusco com esse cara por quem ela era apaixonadíssima, enfim. É como se fosse um aborto dela mesma, né? Assim, você tem a questão do aborto da criança, mas tem uma retirada de você de dentro de você mesmo. E paira o corpo, mas a alma não tá, né? Assim, tô pegando só para simplificar, só para trazer a ideia, mas cadê ela? Ela não tá lá também. Ela também foi extraída brutalmente dela mesma, ejetada. Certas dores são sequer palavra, não consegue, não é palavra, não dá para dizer nada, né? Então, eu acho que isso é muito forte. A partir daí começa a surgir essa outra pessoa, que é a pessoa que narra a história, né? A narradora vem depois, ela vem muito tempo depois. E vem tentar resgatar esse corpo que ficou parado lá no passado, né? Acho que até no final do livro, atenção aos spoilers, a gente já tá falando, a gente esqueceu do alerta de spoilers, mas tudo bem. Né? Que ela vai tentando entender a quem tá direcionada aquela narrativa, acho isso muito interessante. Ela, eu acho, né? Embora o desfecho seja um aqui, eu, como leitora, acho que era ela mesma. Ela merecia isso. Ela merecia ela falando, ela narrando, ela contando, ela, né? Então, eu acho essa extração de si que acontece em situações como essa, mas tantas outras que a gente consegue empatizar, pensar e reconhecer, que essa retomada de si vem também pela narrativa, me parece, né? Não sei se vocês ficam... Acho que a força narrativa, a motivação de escrever, de buscar a história, de retomar a história, de se assumir, né, com as culpas e sem as culpas, tá também um pouco nessa retomada de si mesmo, né? Ou não? Sim, sim. Vocês estão... Não, total, é aquilo uma que ela carinha dizia, que a Luciana estava a falar, né? Que é o que é que ela faz até morrer, né? Até morrer aquilo está ali a pairar. Não sei, Lu, acho que eu interpretei-te assim, né? Ela tomar essas palavras para ela é tomar a possibilidade de narrar a própria história, não é? Sim, Já acho que que é ela não isso, teve possibilidade de escolher a própria história. Que, né, que você falou um pouco antes, né, Raquel, assim, também, que ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo, ela falou, bom, então é isso, então eu vou, né, narrar aqui, eu vou contar essa história, e aí, formalmente, assim, que eu falei das diversas versões do livro, eu escrevi, eu comecei escrevendo, e aí primeira pessoa, e não conseguia desenvolver, né, mais ali na questão do aborto. Aí eu mudei para terceira pessoa, aí eu falei, não, terceira pessoa não dá, porque tem que ter a voz dessa íntimo, personagem. né? É ela que tem que falar, porque é isso, né? Ela ficou aí sem o corpo, sem a fala, sem, né? Esse trecho que a Flávia leu do Gonçalo, assim, né? Perdeu tudo ali, a Raquel falou. Então tem que ser primeira pessoa. Aí voltei a escrever. Aí tive essas várias versões que eu falei, né? Tinha isso, ela doente. Aí tinha ela... questão do casamento, assim, daí eu mas também não... Falei, mas ela tá falando para quem? Fiquei com essa... Eu não conseguia desenvolver. Assim. Aí eu falei, não, vai ter que ter um interlocutor. Ela vai falar com alguém. O primeiro que me veio, acho que foi o pai, né? Mas... Aí também não me achei ali. Aí uma hora eu falei, cara, o ex-namorado, né? O cara de quem ela engravidou, assim.
Então, que um pouco isso, assim, também, né? Porque daí eu falei, meu, que quem viveu isso com ela, que tem essa coisa de querer. Como é que foi? Né? É isso. Eu nem lembro de estar lá. Foi assim mesmo? Falaram isso? Fizeram isso? Né? Tipo, e ela tá querendo, né? A memória que também a gente, né, nos engana, tem tudo isso, ela tá procurando, assim. Então, aí eu achei esse interlocutor. Quando eu achei esse interlocutor, A foi coisa quando eu veio. consegui desenvolver mais. Aí eu falei, acho que agora esse livro sai, porque eu consegui escrever mais. Aí teve algumas mudanças na configuração da família que ela formou. E acho que tinha uma versão, acho que a versão que eu mandei mesmo para a editora, que ficou muito tempo na editora também, que esse livro era para ter nascido, hein? Meu ato falho. Esse livro era para ter nascido em 2022. Né? E aí teve. E acho que a família ela tinha gêmeos, ela tinha 3 filhos. Então, porque também teve isso, tipo, de ter gêmeos, tinha toda essa. Mas eu não estava satisfeita com o final, assim. Aí eu fui para a editora, aí, né, o Bruno topou, revisou, nananã, e eu falando, mas aí teve 2022 que era para ter saído no segundo semestre. E a gente teve as eleições no Brasil e veio para a revisão final, não consigo ler uma linha, né, desse livro enquanto eu não souber o que vai acontecer aqui, assim. Eu falei, deixa para 2023. Aí 2023 foi atrasando na editora, assim. E aí o Mauro falou, agora vai. Aí eu peguei para revisar ele inteirinho. E eu falei, não, eu vou mudar essa família. Eu vou colocar uma família bem padrão. Pai, mãe e o casalzinho. O filho e a filha. Bem padrão, assim. Mudei. Quando eu fui revisando com essa família nova, aí quando chegou no fim, eu falei, achei. Outra coisa. Aí... Enfim. E tem força, né? Porque até é o padrão, porque é aquilo que é o ideal, né? Isso, É o bem, sonho, né? né? Então vai Então, ser, porque é isso, né? Daí ela casa, o pai tinha falado para ela procurar alguém de uma família, né, tradicional, assim, bem, né? Aquela família toda ali, né? Tudo até a primeira cartão e página, direito. né? Enfim, então também, quando eu mudei a família, mas acho que é isso, assim, ela... Ou pelo menos para eu escrever, eu só consegui pensando num interlocutor. Sim. E teve uma leitora que falou para mim, falou, nem é esse interlocutor aí que ela tá falando para isso. Quem quiser ouvir, assim, ela falou, ela tá jogando realmente pro mundo, é isso, né? Quem quiser que pegue, assim. E até agora acho que tem conversado com bastante gente. Bacana. Que bom, que bom. Bom, meninas, temos que avançar para as proustianas, né? Isso Que aí, estamos aqui. vamos lá. Senão a gente nunca percebe o tempo passando, né? Não, a gente Sempre um ficaria aqui. susto. Então, Lu, é o seguinte, vamos fazer então as tais perguntas proustianas, que é só mesmo para te ficar aqui a conhecer e temos aqui um momento mais relax, já juntas. Então eu quero saber qual é que é a tua asneira favorita. Minha asneira favorita? Agora é o momento de relaxar. Agora que não, deu uma eu tensionada. ia falar, Raquel, eu tava Atenção. até agora, tipo, eu tô tranquila, mas como assim minha asneira favorita, gente? Raquel, fala a sua aí. A minha? Não, esquece. O que é asneira? Enquanto a Lu É uma pensa aí, ó. bobeira? O que é asneira? Então, pode escolher. Sim, eu pensei, né? A asneira podia ser tipo ou o guilty pleasure ou assim a palavra feia, vá. Não sei como é que isso diz no Brasil. Favorita. Escolhe aí porque a asneira pode ser várias coisas, né? Não, você falou asneira, eu pensei numa bobeira, assim, numa Sim. bobagem. Qual é a tua bobagem favorita? Ai, não sei. Assim, tá me vindo uma amiga na cabeça, coitada, gente. Parece que ela é uma asneira, não é Não isso. falar, então. Não, porque eu pensei, assim, dessa amiga, que é a minha amiga uma das mais antigas, assim, minha amiga desde os 6 anos de idade, assim,
Sabe aquela pessoa que você ri de bobagem? Não sei, tipo, que a gente, sei lá, tá andando num lugar, sabe? Que a gente dança no meio da rua, assim. Tipo, eu e ela, a Sim. gente faz uns... Lembra de uns passos de balé e faz uns passos de balé no meio da rua, assim. Eu acho que tem essa coisa do... Não é asneira, assim, mas tô falando... O dançar, assim, eu gosto dessas coisas meio ridículas. Outro dia meu filho falou, mãe, você é muito ridícula dançando. O jeito que você mexe o corpo. Eu falei, dane-se. Tipo, eu não sou bailarina, eu mexo meu corpo do jeito que eu consigo, do jeito que eu quiser, assim. Então eu gosto dessas coisas de dançar no meio de qualquer lugar, sabe? Cantar desafinado, dane-se. Maravilha. Muito Então bom. vamos para a próxima, que é: se você não fosse você, quem gostaria de ser? Se eu não fosse eu, quem eu gostaria de ser? Eu me dou muito trabalho, eu me canso muito. Mas eu gosto de ser eu. É. Não sei quem eu gostaria de ser. Annie Ernaux, para escrever que nem ela, assim. Ah, boa. Acho. Todas nós suspiramos aqui. Ah. Bom, Lu, e por último, qual a sua flor preferida? Gente, eu não sei nome de uma flor. Eu sou uma tragédia. Ai, eu sou uma tragédia. Em casa eu tenho um vaso ali com... Acho que é lírio. Lírio então, pronto. Acho que é lírio. Porque É lindo, eu lindo. sempre acho que ele vai morrer porque eu não aguo as coisas lá. E aí eu dou uma guarda, ele renasce assim. Então eu pensei naquele... Resiliente. Ele tá lá, firme. Boa. Então fica o Boa. lírio, então. Lu, muito obrigada pela sua Obrigada a presença. A gente vocês. adorou. Obrigada. Muito bom. Por ter falado muita bobagem. Não, bom. foi excelente. Foi Mas excelente. é a minha asneira favorita, Raquel. Então vamos lá. Ó. Leiam todos A Maior Mentira do Mundo, da Luciana Gerbovic ou Gerbovich. Obrigada. É bacana. Não é? Muito Obrigada, bom. meninas. A gente Obrigada agradece. mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada pela. Outro dia eu falei, acho que toda pessoa que lê um livro que a gente escreve tem vontade de estender um tapete vermelho, assim, sabe? Porque tem tanta coisa aí, gente, vocês usando o tempo de vocês para isso, assim, então eu fico muito agradecida Nossa, é um mesmo. prazer, É um ter prazer você aqui com a enorme. gente no Literapistas, não é não, Raquel? Né, Flá? Não, Muito bom. Excelente, Muito nossa, obrigada. prazer nosso. Obrigada. E é isso, gente. Até a próxima. Até.